paz do Senhor. 1 Samuel 18, 7. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras dizendo, tangendo, o que é tangendo? Alguém sabe, não? Tocando seus instrumentos. Dançando, em outra tradução fala tangendo o instrumento, dançando, só para vocês entenderem, tá bom? Uma tradução diz que elas tangiam o instrumento e dançavam. Então as mulheres tangendo, respondeu umas às outras, dizia, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia em que um mau espírito da parte de Deus, um mau espírito permitido por Deus, se apoderou de Saul. E ele fazia o quê? Profetizava na sua casa. Então o diabo falava na boca de Saul. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e tinha retirado de Saul. Essa palavra aqui é muito dura. Vamos repetir novamente? E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com Davi, e tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio. Em outra tradução diz que temia a ele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém? Quem crê nesta palavra? Diga comigo, Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Senta, meus amados. Essa mensagem, essa palavra, ela tem as suas variantes, que nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Deus sabe como conduzir a sua palavra a cada coração. Não sei o que você precisa, não sei o que você veio buscar, mas a palavra está aqui e Deus há de preencher a lacuna vazia da nossa alma. Deus estava preparando Davi para assumir o reinado de Israel, porquanto Saul já tinha caído, ou seja, ele permanecia no reinado, mas já de alguma forma em decadência. Lá na frente, se vocês olharem, ou lá atrás mais precisamente, Saul deixou de cumprir a palavra do Senhor, ordenada pelo Senhor,
pela boca de Samuel, que era para ele destruir os inimigos, e Saul achou por bem não fazer o que Deus tinha mandado. Pelo contrário, abraçou Agag, que era um dos reis inimigos, e trouxe os benefícios de lá, como animais e etc. E quando Samuel chegou para ele e disse, cumpriu a ordem, ele disse, perfeitamente, está tudo em ordem. É terrível. Ele disse, está tudo em ordem. Tudo... Como é que eu estou ouvindo o balido das ovelhas, o mugido dos animais? Como é que é isso? Eu estou ouvindo alguma coisa? Aí ele disse, não, na verdade é o seguinte, nós pegamos o melhor do interdito e trouxemos para fazer uma oferta ao Senhor. Sabe qual foi a palavra do Senhor para ele? Deus tem prazer em sacrifício ou Ele quer obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, a palavra de Samuel foi exatamente em cima da desobediência de Saul. E Deus, então, reprovava as atitudes de Saul. E Deus já ia levantando alguém para ficar no lugar de Saul. Deus chama Samuel e leva à casa de Jessé. E unge Davi no meio dos seus irmãos. Mas Davi era um menino que continuava na sua luta junto com a família, cuidando dos animais, até que um dia esse rei chamado Saul ficou perturbado. E ele precisava de alguém para tocar um instrumento. E alguém disse, olha, na casa de Jessé tem um menino que é muito espiritual e Deus está com ele. E ele toca muito bem. Aí Saul mandou chamar e Davi começou a conhecer o reinado, conhecer a casa do rei, conhecer Israel, conhecer, enfim, aquilo que Deus iria colocá-lo mais tarde. Diz o texto sagrado que com o instrumento de Davi, o demônio que oprimia Saul saía. E ele ficava em paz. E aí Saul afeiçoou a Davi e trouxe Davi para dentro da sua casa. Olha como Deus trabalha. E Davi ficou lá. E ele percebeu que Davi era um menino abençoado por Deus. Ele já tinha sido separado. Presta atenção nisso aqui. Deus já tinha falado para Davi que ele seria rei em Israel. Mas não significa, presta atenção, se Deus está dizendo que vai te usar, se Deus está dizendo que tem uma obra na sua vida, fica no seu lugar. Fica no seu lugar. E deixa Deus fazer o que Ele tem de fazer. Porque Davi foi rei diante dos seus irmãos, foi rei na sua nação e por fim ele assumiu a posição. Mas por enquanto ele tinha somente o chamado de Deus. Tem pessoas que não entendem isso. Ele acha que o chamado de Deus já lhe dá direito a fazer qualquer coisa e sai por aí. Não faça isso não. Espera o toque da trombeta. Espera o amém do Senhor. Davi nunca comportou como rei. Ele comportava como um servo, ajudando a Saul. E Davi foi crescendo. Saul gostou tanto do menino e botou ele como chefe do exército, chefe de milhares ou de 10.000, como queira entender. E Davi foi crescendo. E na medida que Davi foi crescendo, o povo de Israel foi percebendo que o menino era, de fato, o chamado do Senhor. E na medida que Davi foi crescendo, Saul foi perdendo a posição. E um dos inimigos de Saul era o seu próprio filho, Jonatas, que afeiçoou. Veja como é que pode. O pai era o rei e o filho, amigo de Davi,
companheiros, amigos de fazer pactos, pela amizade, pela comunhão na alma, comunhão com Deus. E na medida que Davi foi crescendo, Deus foi dando graça e os inimigos eram abatidos. Então, meus amados, isso é uma coisa tão natural. Mas aquele negócio, o indivíduo é rei, ele não quer perder a posição. Ele acha que Deus pôs ele lá. Mas a gente tem que entender, quando chegar a sua hora, Deus te põe, como Deus também tira. Cada um de nós precisamos entender que o tempo de Deus na nossa vida é o comando dele. Chegou a hora, ele põe, chegou, ele tira. E Saul não gostou da ideia. Ele via Davi crescer. E quando eles voltaram de uma guerra, havia sido uma bênção. Deus abateu os inimigos. As mulheres espontâneas, sabe aquelas mulheres que serviam a Deus ali junto e comemorando as vitórias, porque Israel crescia. As mulheres num cântico espiritual, num cântico de vitória. Não tinha nenhum sentimento no coração de nada. Sabe aquele canto que você canta para louvar a Deus? Como é que elas cantavam? Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. Amém. Até porque Saul tinha que entender que o rapaz era um rapaz linha de frente, estava lá fazendo o trabalho. Mas quando Saul ouviu isso, ele disse: como é que é? O rapaz está maior do que eu? Será que ele quer agora dominar? É ele que é o trono mesmo? E aí o demônio, meus amados, guarda isso aqui, ó. Quando você não entende a vontade de Deus, ao invés de você se humilhar para Deus te honrar até o fim, aí entra no seu coração um espírito de inveja, um espírito de ira. Ao invés de Deus operar e humildemente nós nos colocarmos em nosso lugar, aí entra um espírito do diabo. Deus permite, por causa da nossa ira, por causa da nossa inveja, por causa da nossa grandeza, aí Deus permite um espírito do diabo entrar para fazer a confusão. Eu vou repetir novamente. Muitas vezes Deus coloca o canto na boca de alguém, coloca mensagem, e é Deus falando e nós não entendemos. Deus está usando alguém no louvor, Deus está usando alguém na palavra, e nós não estamos entendendo que é Deus falando. Ao invés de você receber a palavra, você fica irado. Ao invés de você humilhar, você engrandece. Ao invés de você colocar no seu lugar, você dá lugar ao diabo. O diabo entrou na vida de Saul. Aí ele era tomado por um espírito maligno e começava a profetizar. Eu imagino a profecia dele dentro da sua própria casa, revoltado. E de repente, novamente o demônio tomava ele. E Davi tocando a harpa, e ele já com o coração cheio de ira, por 2 vezes tentou cravar a espada em Davi, e Davi se defendia. Aqui tem um dado muito interessante. Chegou um momento que Saul viu que não tinha mesmo condições, que Deus tinha afastado dele e que Deus estava com Davi. Meus amados, eu amo isso aqui, presta atenção, isso aqui é muito divino. Quando Deus está na sua vida, você procede como um verdadeiro servo do Senhor. Esse mesmo Saul, eu só estou saindo aqui da palavra, indo um pouco mais adiante, ele perseguiu Davi,
E chegou um tempo em que ele queria de qualquer forma matar a Davi. Saiu com 3.000 homens para pegar Davi de qualquer forma. E Davi, em um dado momento, achou ele num lugar, na caverna de Adulão, se não me engano, algum lugar assim. E Davi encontrou ele dormindo. Davi foi lá, cortou a orla do seu vestido e tirou um pedaço. Mas os servos de Davi disseram assim: não tira pedaço não, corta o pescoço dele. Ele procura a tua vida. E Davi disse: eu não vou fazer isso, porque ele é ungido do Senhor. Longe de mim fazer isso. Quando eles dois depararam, mas já era o fim da vida de Saul. Saul já estava no momento final. Aí Davi mostrou para ele: olha, Saul, eu podia ter te matado. Está aqui o pedaço da orla da tua veste, está aqui, ó. Mas o Senhor não pôs isto no meu coração. Saul reconheceu que ele era pior do que Davi. Pediu perdão, mas enfim, não demorou muito. A vida de Saul foi ceifada por ele mesmo. O diabo acabou destruindo a vida de Saul, e Saul, com a sua própria espada, tirou a sua vida. Mas vamos então agora voltar aqui o caso de Davi. Olha que coisa linda. Leia comigo, essa passagem aqui é muito linda. Nesse capítulo 18, que é a leitura, no versículo 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha retirado de Saul. Glória a Deus. Quando a presença de Deus estiver na sua vida, não tenha medo do inimigo. Meus amados, nós não somos nada, mas a presença de Deus na nossa vida, o inimigo cai por terra. Eu gosto disso. O diabo olha para mim, olha para você, ele tem uma fúria, ele gostaria de nos esmagar. Mas ele diz assim: aquele que está contigo é maior. Eu não consigo fazer nada. Aquele que está contigo é maior. Você já imaginou a presença de Deus na sua vida, fazendo você passar por caminhos que você jamais imaginou, ou fazendo você triunfar diante dos seus inimigos, ou fazendo você vencer os obstáculos que o diabo bota na frente? E ele está percebendo que tudo que ele faz para te atingir, não adianta, que Deus está na sua vida. Davi estava na presença do Senhor. E Saul percebeu isso. Saul percebeu. Ele disse: eu não posso fazer nada com esse menino. Pelo que Saul se desviou de si, e pôs ele como um mil, e saía e entrava diante do povo. Olha, ele era um rapaz comportado. Davi se conduzia com prudência todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Que quando Deus quer projetar alguém, não precisa você mostrar que você é alguma coisa. Deus quer te projetar, Ele vai projetar. Deus quer te levantar, Ele vai fazer isso. Sou eu e pronto, acabou. Agora, quando não é Deus, aí você procura mostrar que você é alguma coisa. Agora, se Deus estiver na sua vida, quanto mais você se humilhar, tanto mais Deus vai te exaltar. Fica no seu lugar. Lá na empresa, Deus quer te levantar, fica quieto. Não precisa. Meus amados, uma das coisas erradas, seja na vida espiritual, ou nos negócios, ou na empresa, ou qualquer lugar, Deus tem um projeto e você fica falando.
e você fica abrindo a boca, e você fica engrandecendo, você vai cair, rapaz. Fica no seu lugar, cala a boca. Às vezes o inimigo, ele não vai te atingir se você tiver com a boca fechada. Mas você fala besteira, aí suscita a ira dos teus inimigos. Você já viu lá na empresa? Deus tem uma bênção para você. E de repente você fica dizendo, agora eu vou crescer aqui dentro, agora você vai ver, agora... Para com isso. Fica quieto no seu lugar. Essa semana uma irmã veio falar comigo assim, pastor, eu tenho uma promessa de Deus, mas aí alguém ficou sabendo, o irmão não quer imaginar a ira que o diabo levantou, a inveja, eu estou vivendo um desespero por causa disto. Eu fui falar para alguém e alguém espalhou a notícia. Eu estou a ponto de perder a cabeça. Ó, boca fechada. Faz igual Davi. Entra e sai prudentemente, que na hora certa Deus vai te levantar. Você já viu um provérbio lá do interior, que quem conversa muito, é isso. Quem conversa muito, joga a bênção de Deus fora. Fica calado. Entra e sai. Você é servo, você é serva. Fica no seu lugar. Deixa Deus te levantar. Davi tinha argumento de sobra. O profeta já foi na minha casa e me ungiu. Mas ele prudentemente se conduzia. Olha o versículo na sequência. No versículo 15, o verso 14, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio, tinha medo dele. Esse homem, não dá para mexer com ele. Porque eu estou vendo que Deus está na vida dele. O invejoso é assim. Ele fica com inveja, mas não pode fazer nada. Fica no seu lugar, fica quieto. Você vai dizer, pastor, o que tem eu a ver com isso? Lembra de José, lá no Egito? Contou o sonho. Meu Deus, que loucura. Ele foi contar para os irmãos dele o sonho que Deus mostrou. Vem cá, meus irmãos, deixa eu contar um sonho. Conta, sonhador, conta. E José contou. Eu estava em casa e o Senhor me mostrou. Resumindo, o fecho de vocês, tudo curvava diante. Aí ele disse, quer dizer, José, que o pai e a mãe, nós vamos curvar diante de você, é isso? Pega esse sonhador, vamos acabar com o sonho dele agora. Vocês entenderam isso ou não? A ideia era o quê? A primeira ideia era o quê? A primeira ideia era o quê? Matar José. Aí alguém disse, matar não vamos matar. Mas o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele morrer sozinho aqui. Joga ele aqui nesse poço, nessa cisterna. Deixa ele morrer aí. Aí de repente vem os mercadores. Alguém disse, olha, vamos fazer um negócio melhor? Vamos vender esse miserável e vamos ganhar dinheiro nas costas dele. E venderam. Só que Deus estava com José. Mas ele pagou o preço por causa da sua boca. O trauma seria menor. Ele teve que ir lá para o Egito, ficou na casa de Potifar, sofreu as consequências da mulher de Potifar, uma mulher adúltera que queria de qualquer maneira José, e ele não querendo nada com ela, foi parar na cadeia, lá na cadeia, torturado. Mas Deus era com ele. Permanece no Senhor. Por mais que você faça bobeira, mas permanece que Deus lá no fim vai te abençoar e dar vitória. Mas se você fechar a boca é melhor.
você sofre menos. E diz o texto no verso 15: e vendo então Saul, que então prudentemente se conduzia, ele tinha receio, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante de todos. Aonde Deus estiver na sua vida, você vai entrar e sair, porque Deus está na sua vida. Mas não esqueça que a prudência faz parte da conquista, da bênção que Deus tem na sua vida. Há muita gente que perde a bênção porque Deus falou e ele se projeta. Deus falou? Falou. Então fica no seu lugar, espera o momento do Senhor. Não precisa você sair correndo, não. Deus falou comigo, opa, falou, eu sou agora. Calma, rapaz, calma, minha irmã. Deixa Deus cumprir o seu tempo. Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui entre nós. Que você acha que as coisas têm que acontecer a seu bel prazer, a seu tempo. Mas pastor, eu estou esperando. Então calma, espera mais um pouco. Mas pastor, já passou mais de um ano, espera mais um outro ano. Espera que Deus vai fazer cumprir a sua promessa. Eu só quero encerrar lembrando do salmista. Olha o que o salmista falou no Salmo de número 119, versículo 49. Vamos lá? Lembra-te, Senhor, da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Quem tem uma promessa e espera nela, levanta a mão. Na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me deu vida. A tua promessa me fez esperar. Se Deus tem uma promessa, aguarda. Não precipita, não. Deixa o tempo do Senhor. Infelizmente, o final de vida de Saul foi triste pela sua rebelião, pela falta de humildade, pela falta de temor, pela falta de obediência. Deus tinha interesse, talvez, de encerrar o ministério de Saul de uma forma pacífica, mas a partir do momento que ele errou, o Senhor disse: me arrependo de ter colocado Saul como rei diante do meu povo. Ama o Senhor, sirva a Ele, que a promessa dEle vai ficar em pé na sua vida. Mas não sai por aí fazendo loucura, não. Deus tem algo a fazer na nossa vida. Por que eu estou pregando isso? Certamente tem alguém precisando de ajuda. Tem alguém que Deus tem projeto. Às vezes não é um projeto espiritual dentro da igreja, é um projeto na empresa, é um projeto de trabalho, é um projeto na sociedade. Deus tem. Há muitos irmãos aqui que têm chamado, especificamente dentro da sua área, mas não sabe esperar. Não sabe aguardar a hora, o tempo. Quem é testemunha de que Deus tem um projeto, Deus tem algo a fazer na sua vida, seja espiritual, seja ele material, quem crê que Deus tem algo na sua vida? Então, o que você tem que fazer? Conduzir prudentemente, aguardar a hora certa, o tempo certo. Fica no seu lugar, boca fechada, e deixa Deus fazer a obra. Te conduz desta forma que Deus vai dar a resposta certa para você. Amém? Davi tinha tudo para ser um rapaz precipitado. No entanto, ele soube esperar. Como é lindo as pessoas que sabem aguardar o tempo de Deus agir. Amém? E agindo Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, Deus te guarde.
Espero que esta palavra possa te ajudar. Mas na hora que Deus falar pela palavra ou pelo cântico, aceita. Aceita. Imagina as irmãs cantando a realidade. Às vezes Deus coloca o canto na boca do seu servo, falando daquilo que nós precisamos mudar. Deus coloca a palavra na boca de alguém e nós não entendemos. Parece que a palavra está pisando em mim. Você já viu pessoas assim? Deus está... Uma certa vez eu estava pregando no Rio e uma mulher, depois eu entendi que ela estava tomada pelo diabo. Eu estava pregando e a mulher levantou e gritou lá do meio da congregação, dizendo assim: que tenho eu contigo? Quem falou a minha vida para você? E eu olhei assim e falei: essa mulher não está normal. Traz ela aqui. Os irmãos trouxeram. Eu vim aqui para ouvir a palavra e você fica falando da minha vida. Aí quando chegou na frente, o demônio manifestou. Quem não gosta de ouvir a palavra é o diabo. Mas quando a palavra é de Deus e ela entra no nosso coração, ainda que ela fira, aceita. Deus faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Deus cura as nossas feridas. Há muita gente que hoje está derrotada porque não soube esperar o tempo do Senhor. Não seja como um Saul, mas seja como um Davi. E comporte com paciência, com prudência, entrando e saindo com a cabeça erguida. Deus abençoe. Palmas para o Senhor. Vamos ficar em pé.